Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fit Start. Meu nome é Guilherme Silva, seu treinador pessoal e guia em exercício e saúde. E eu vim trazer para vocês hoje um conteúdo muito interessante que são 5 erros que você muito provavelmente comete na hora de se exercitar. Vamos lá? Depois da introdução? Pessoal, esses 5 erros eles são muito importantes de serem evitados porque quando a gente comete alguns desses erros que a gente vai comentar na sequência, muito provavelmente a gente está expondo o nosso corpo a situações de risco e aí é interessante que a gente olhe com um pouquinho mais de atenção para os tópicos para que a gente possa treinar de uma maneira mais segura e mais eficiente. E o primeiríssimo erro que você pode estar cometendo aí é pular o aquecimento e o alongamento antes da prática de atividade física. Um dos maiores erros que você pode cometer é pular o aquecimento e o alongamento. Por quê? Quando a gente vai fazer um exercício, muito provavelmente você estava numa posição sentada ou trabalhou o dia inteiro, está muito cansado. É muito importante que a gente leve fluxo sanguíneo lá para as regiões, principalmente que serão treinadas durante a sessão. Então, se você não faz o aumento de fluxo sanguíneo através do aquecimento e do alongamento antes de iniciar a prática, você entra frio na sessão. E o que é entrar frio? A gente está com as articulações sem estar com a devida lubrificação por conta desse resfriamento aí antes da prática. E aí a gente aumenta a rigidez da musculatura. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente for fazer o exercício, muito provavelmente a gente vai induzir um dano de uma forma muito agressiva. Digamos que a gente não estava pronto para receber aquela pancada e do nada a gente vai expor um estímulo muito estressante. Isso aumenta a chance de a gente se lesionar durante a prática e também aumenta a chance de que a gente tenha mais desconforto após a sessão. O que a gente pode fazer para solucionar isso? Separar 5, 10 minutinhos antes e 5, 10 minutinhos após a sessão de exercício para que a gente possa retornar o nosso corpo à calma. Dessa forma você consegue treinar de uma maneira mais segura e reduz o desconforto pós-sessão, que é um dos principais motivos aí da galera abandonar a prática de exercício, que é a dor residual após o treino. E o erro número 2, ele é o excesso de treinamento. Se você é uma pessoa que vem de um sedentarismo, muito provavelmente você é aquela pessoa que quer correr atrás do resultado tudo de uma vez. Isso não é uma abordagem interessante, porque a gente não tem uma estrutura feita para suportar o estresse do exercício físico, principalmente com métodos muitas vezes avançados que a gente vê na internet, ou exercícios que ainda não são para nós. Então a gente tem que saber identificar em qual parte do processo evolutivo a gente está, quais as capacidades que a gente já tem e saber qual que é a melhor estratégia para a gente abordar o exercício de uma forma inteligente. Na academia que eu trabalho, por exemplo, é muito comum que pessoas que fizeram alguma cirurgia bariátrica, por exemplo, se introduzam à atividade física e quer perder aquela gordurinha que sobrou, ou geralmente veio de um caso de uma obesidade muito severa, e aí tende aquela paixão, né? Aquela ânsia por querer resolver o problema, mas não é a melhor alternativa, até porque o corpo dela já perdeu muita massa muscular, que é uma das consequências sobre a cirurgia de bariátrica, que é uma coisa que eu vou abordar aí no outro vídeo, possivelmente. Mas é muito importante que ela tenha um processo gradual. Não queira treinar 2 vezes ao mesmo dia, porque o corpo dela ainda não está preparado para esse incentivo, né? Para essa prática tão enérgica. E outro erro que muitas pessoas, às vezes até mais avançadas, intermediárias, aí cometem é, por exemplo, a prática de 2 modalidades que competem entre si. Por exemplo, eu gosto de corrida de rua e eu gosto de crossfit, que é o exemplo lá da onde eu trabalho. E aí, o que acontece? Às vezes, na sessão de crossfit, ela tem um treino de força máxima. E o treino de força máxima, ele necessita que você esteja descansado da sessão anterior. Então, se você corre antes e depois você vai fazer um treino de força máxima, você vai ter um treino anulando o outro, então você não vai ter nem o benefício da corrida e nem o benefício do treino de força máxima. Por quê? Você vai levar suas fibras musculares a uma exaustão, na verdade o seu sistema nervoso por inteiro vai ter uma fadiga sistêmica e aí você vai aumentar o risco de ter uma lesão por conta desse estímulo em excesso, sendo que um método que é excelente, que é a corrida, junto com uma outra modalidade de treino, que é o crossfit ou treino de força, que são modalidades interessantes, quando não combinados de uma maneira adequada, podem aumentar os riscos de você ter alguma lesão. Erro número 3. Usar uma postura inadequada. Sempre quando a gente vai introduzir uma prática de exercício físico,
um dos pilares do exercício físico é a postura. A manutenção da postura e dos músculos estabilizadores, ela é fundamental para que a gente consiga treinar com segurança. Se a gente não tem um domínio daqueles grupamentos musculares, para que a gente possa estar treinando de uma forma eficiente, a gente muito provavelmente vai sobrecarregar algumas estruturas que ainda não estão prontas para receber todo aquele estresse. E isso acontece principalmente, eu já vi, em salas de musculação. Porque a gente tem um grande número de máquinas, e aí, numa intervenção inicial, é até interessante que o aluno se introduza em máquinas, por exemplo, um leg press, um supino articulado, que são máquinas que vão guiar o trajeto do movimento. Porém, a longo prazo é interessante que a gente faça variações com o uso de pesos livres. Por quê? Quando a gente tem um peso livre, a gente precisa ter uma estabilidade muscular para que a gente consiga equilibrar a carga e depois executar o exercício. Provavelmente a carga vai ser menor do que você já pegava na máquina, mas você vai ter um aprendizado neural do caminho muscular que você precisa fazer para que você consiga executar o exercício de uma forma individual. E o erro número 4 é o descuido com a alimentação. Você começou a se exercitar, mas vê que não está tendo resultado, não está conseguindo emagrecer, não está ganhando muita massa muscular, você provavelmente está descuidando da sua nutrição. A nutrição, ela é como se fosse aquele combustível V-Power que você precisaria colocar no seu carro para que desse um maior desempenho para ele. E se você não abastece o seu carro com combustível de qualidade, o motor vai começar a falhar. O motor começa a falhar, você fica estressado, não sai do lugar. E esse é um dos motivos principais para que você não tenha resultado, tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa muscular. Mas professor, qual que é mais importante, a nutrição ou o exercício físico? É muito importante, FitStarter, que você tenha atenção aos dois ao mesmo tempo, porque um aumenta a função do outro. Não tem como a gente fazer um exercício adequado sem ter uma nutrição adequada, e a nutrição adequada por si só ela vai te limitar na perca de peso, caso seja esse o seu objetivo, ou vai te limitar nos ganho de peso, porque se um complementa o outro, ambos em conjunto projetam um resultado maior. E o erro número 5 é estabelecimento de metas irrealistas. Quando essas metas são traçadas apenas por você, muito provavelmente você pode estar traçando metas irrealistas, que são ganhos de peso surreais, para você que quer ganhar uma massa magra exorbitante, ou uma meta de perca de peso que seja demais, fora das realidades dos parâmetros biológicos. E o que é um parâmetro biológico? Se a gente pensa em emagrecer com qualidade, e aí uma meta segura para que a gente possa manter massa magra e a perca de peso junto, seria uma média de cerca de 800 gramas, 1 quilo de gordura por semana. Isso fazendo exercícios adequados e tendo uma alimentação adequada. Se você objetiva somente o peso na balança, também é uma outra abordagem que não é muito interessante. Por quê? A balança ela mostra apenas o peso em quilogramas, mas ela não reflete a composição corporal que a gente tem. E a composição corporal é a quantidade de massa magra versus a quantidade de gordura juntamente com o peso corporal. Assim a gente consegue utilizar algumas fórmulas matemáticas para estipular se você está com massa magra alta, massa magra baixa e não somente o peso. Lá na academia onde eu dou aula, muitas pessoas, por exemplo, entram, nossa, preciso me pesar. E aí todo dia faz um exercício, vai lá e pesa. Faz outro exercício, vai lá e pesa de novo. No outro dia repete a mesma coisa. Ela está obcecada com aquele resultado de, nossa, eu preciso emagrecer, eu perdi 1 quilo, ganhei 2. E aí é muito interessante que a gente consiga colocar uma meta realista para que você não viva nessa busca ansiosa de resultado. Então uma meta real é você perder cerca de 800 gramas a 1 quilo de massa gorda por semana. Claro que isso aí a gente tem que estar avaliando periodicamente e eu recomendo que você avalie de 3 em 3 meses, para que você não fique ansioso com aquele resultado, caso ele não venha logo de cara, assim, quando você iniciar uma prática de atividade física, e que vai induzir que você perca o interesse em realizar todos os esforços que você está fazendo. Então, pessoal, a lição de casa para vocês é: atente-se ao processo de aquecimento e alongamento para que você prepare o seu corpo e treine de uma forma mais segura e eficiente. Tome muito cuidado com o excesso de treinamento para que você eleve seu corpo ao limite, e nessa fase inicial não é interessante que a gente faça isso. Atente-se com a má postura, porque a postura ela é a base de todos os movimentos. Então é interessante que a gente domine o nosso corpo antes da gente querer fazer movimentos muito complexos. Descuido com a alimentação. A alimentação e exercício andam juntos e formam um casal perfeito na obtenção de resultados duradouros. E estabelecer metas irrealistas. Foque em sempre ter um profissional para te guiar
e te dar uma meta palpável para que você continue sendo estimulado a se exercitar e não a que você pare e volte ao comportamento sedentário. E se você gostou do conteúdo e precisa de uma ajuda, tá aqui o link lá embaixo da minha consultoria online. Na consultoria online é como se você tivesse um personal presencial. A diferença é que a gente está à distância e aí eu vou tirando todas as suas dúvidas, você me manda seus vídeos de execução de exercício e a gente vai fazendo todas as correções via WhatsApp, tá bom? O link está aqui na descrição. Se você quiser dar um up aí no seu treinamento, me manda uma mensagem que a gente vai correr junto atrás de uns novos objetivos aí de saúde. E se você cometer algum dos erros que eu comentei aqui nesse vídeo, fique tranquilo, aprender com os erros é essencial para que a gente consiga evoluir. Então, dá uma reassistida no vídeo, faz uma anotação nos caderninhos aí, para que você lembre-se disso aí na hora de fazer o seu exercício e comenta com seu colega, comenta com seu amigo aí para que você possa gerar um efeito cascata positivo aí para a galera continuar evoluindo e cuidando da saúde. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado, segue lá minha página no Instagram, deixa teu like, muito obrigado pela atenção, tchau, tchau.